Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? De novo, eu, professor Jefferson, fazendo a nossa interpretação para Libras. A Francis, mais uma aula de Biologia, isso mesmo. Qual é o nosso assunto? Bom, aula passada, comida, né? Aula de hoje, adivinha? Comida. Tá perto da hora de comer aí? Aqui tá. Tô deixando todo mundo aqui com fome. Gente, que parte nós estamos? A aula passada era a parte X, então nessa só pode ser a parte X mais um. Óbvio. Anatomia dos vegetais. Aqui atrás para vocês o nosso amigo Salgueiro Lutador. Por que eu pus ele ali? Porque o Van Helmont, um cientista lá no século 17, em 1620, ele usou um salgueiro para pesquisar a fotossíntese. Exatamente. Ele plantou num balde, ele pesou o solo e pesou o salgueiro. E viu que o salgueiro aumentou mais de 10 vezes de massa, mas o solo diminuiu poucas gramas. E ele percebeu que era impossível todo o crescimento do salgueiro ter se dado com absorção do que estava no solo. Começou-se as ideias de que vem do ar, que vem da água, etc., mas deixa isso para lá. Próxima aula eu vou falar sobre isso. Na aula de hoje eu quero que vocês vejam os órgãos e como eles estão conectados com esse ambiente à volta deles. Então vamos estudar a anatomia da planta. Começamos um pouco de anatomia na aula passada, já trouxe um pouco da flor, era uma aula um pouco pesada de tecidos, porém já dava para encaixar aquilo ali, porque o tempo era bem longo para aquela aula. Hoje vou trazer variedades imensas de cada órgão. Vamos lá. Notícia de hoje. Uma batatinha doce bem bonita. Lembram do verso? Batatinha quando nasce, espalha a rama. Tá prestando atenção nas aulas de bio, né? Raízes e tubérculos são ricos em nutrientes e podem fazer parte de uma dieta saudável. Ricos em nutrientes e ótimas opções de acompanhamento, ou mesmo de prato principal de uma refeição. Os tubérculos fornecem energia e ainda ajudam na liberação de transmissores cerebrais, responsável pela sensação de bem-estar, como a serotonina, além de serem fontes de vitamina C, A e do complexo B. A batata inglesa, o rabanete, a batata baroa, também conhecida como mandioquinha, aqui chamamos de batata salsa, são alguns exemplos de tubérculos. Já a batata doce, a cenoura, a beterraba, o aipim e o inhame, apesar de semelhantes aos tubérculos, pertencem ao grupo das raízes. Gostoso, saboroso, delicioso, maravilhoso, meu Deus, como é bom frito. Não é? Tá vendo? Pode ser prato principal, pode ser acompanhamento, né? Batatinha frita então, batatinha cozida, purê de batata, batata com carne. Nossa, gente, batata tem tudo, né? Muito bom. Vamos em frente. Objetivos da aula de hoje. Ver que o urucum é um fruto e que a cúrcuma, o curry, é uma raiz? Não, mas pode ser. Órgãos diferentes produzindo substâncias semelhantes, né? O açafrão, com um corante muito forte, o urucum, com um corante muito forte, chamado coloral. É o objetivo da aula de hoje? Claro. Dentre eles, qual mais? Ser feliz. Óbvio, sempre. Comendo bem, então. Conhecer as variedades anatômicas dos órgãos. Quando você olha para isso aqui, tem cara de raiz? Ou raiz, você imagina aquele ramo comprido, escuro. Tá vendo? Tem variedades na anatomia. Classificação das angiospermas. Analisando essas variações anatômicas, a gente pode separar as angiospermas em dois grupos grandes. Vamos por ali, vai ter tabela hoje, hein? Trouxe a régua? Daqui a pouquinho você corre lá pegar. Conhecer um pouco da fisiologia vegetal, do comportamento do corpo do vegetal. Está com o caderno e com a régua para as anotações de hoje. E utilizar os aplicativos. Está tirando dúvidas no Classroom? Mandando perguntas no chat do Aula Paraná? Revendo aulas lá no site? Use tudo isso. Vamos lá, gente. Primeiro quiz. Aqui, uma porção de rosquinha de polvilho. Polvilho que é tirado da mandioca. Mandioca que tem muito amido. O acúmulo da reserva energética de amido ocorre em qual tecido vegetal? Aula passada, tecido de reserva. Qual que é o nome dele?
Fácil, né? Reserva, parênquima. Sustentação, sustentação, condução de seiva. Aqui reserva. Olha o que vocês precisam montar. Vou deixar um tempo para vocês. Daqui a pouco, agora só para vocês terem uma ideia, eu vou explicar esse tema. Quando eu voltar nesse slide, o que vocês vão fazer? Vocês vão construir e vão preencher a tabela. Tá bom? Presta atenção. Nós vamos falar sobre 2 tipos de semente, 2 tipos de folha, 2 tipos de caule, 2 tipos de raízes, 2 tipos de grão de pólen, 2 tipos de flores. Um desses tipos será referente a angiospermas batizadas de monocotiledôneas e o outro tipo para angiospermas batizadas de eudicotiledôneas. Tá bom? Vou deixar um tempinho para você construir a tabela, para daí você ir anotando na aula. Faz aí. Começando a preencher essa tabela.
Lá na parte de semente, olha aqui, ó. Se você achar que a imagem não está muito clara, eu separei 2 tipos de imagem, logo eu vou voltar a todo esse assunto, tá bom? Então vamos lá, semente. As sementes que só tem uma estrutura de reserva, chamada cotilédone. Um cotilédone, monocotiledônia. Quando a semente tem 2 cotilédones, como o caso do feijão, do amendoim, que ele se separa muito facilmente em 2. São 2 pacotes de reserva de energia para o embrião brotar. Então, 2 cotilédones, 2 dicotiledônia, tá bom? Como é o caule dessas plantas? Nas monocotiledôneas, xilema e floema estão espalhados de maneira desorganizada. Nas dicotiledôneas, o xilema ele é interno e o floema ele é externo. Lembra que nós estamos falando só de angiosperma. Só de angiospermas, beleza? Continuando, tá preenchendo, né? Então, no caule, feixes dispersos, feixes organizados. O grão de pólen, nas monocotiledôneas, o grão de pólen tem uma abertura para transmitir as suas células para fecundação. Nas dicotiledôneas, o grão de pólen tem 3 aberturas. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, um estudo fóssil, e o cara encontra um dinossauro, ele consegue pegar o grão de pólen que tem no solo ali, que estava junto com o fóssil do dinossauro. Pelo grão de pólen, ele vê, grão de pólen só com uma abertura. Ele consegue, inclusive, dizer os tipos de plantas que existiam naquele lugar. Pelo tipo de grão de pólen que é encontrado junto. Então, isso permite vários estudos. Então, para que eles sabem isso do grão de pólen? Entenderam? Vamos seguindo. Continuando com essa tabela. Raízes. Por exemplo, arrancou um mato lá, arrancou grama. Se a raiz ela é toda ramificada, um sistema fasciculado, cabeleira, monocotiledônia. Tá bom? Braquiária, por exemplo, capim, aveia, trigo, milho, aquela raiz assim. Agora, se arrancou um feijão, arrancou uma soja, arrancou lembrando das punks da aula passada, arrancou um dente de leão, aquela raiz principal que desce. Monocotiledônia, que tem uma raiz principal que se ramifica. Monocotiledônia, várias raízes simples. Dicotiledônia, corrigindo porque eu falei errado, dicotiledônia, uma raiz principal com várias ramificadas, tá bom? Olhando a folha, de novo, pensa na folha do milho. Todos os vasos condutores que tem na folha do milho seguem paralelos. A folha é estreita e comprida. O pessoal da agricultura gosta desse termo, né? Plantas de folha estreita e plantas de folha larga. Tá falando de folha estreita? Monocotiledônia. Tá falando de folha larga e com as nervuras todas reticuladas, espalhadas? Dicotiledônia. Folha estreita, nervuras paralelas. Folha larga, nervuras reticuladas. Maravilha? Flor. Flor das monocotiledôneas. 3 pétalas ou múltiplos. 3 sépalas ou múltiplos. 3 androceu ou múltiplos. Então, todas as estruturas florais são 3 ou múltiplos. Orquídeas, quantas pétalas? 3 ou 6. Como é que é a folha da orquídea? Folha estreita. Monocotiledônia. Como é a raiz da orquídea, quando ela abraça a árvore? Fasciculada. Monocotiledônia. Maravilha? Nas dicotiledôneas, 4 ou 5. Então, 4 ou 5 pétalas. Pega uma rosa, são 20 pétalas. Múltiplo de 5. Então, 4, 5 ou seus múltiplos. Pega o hibisco, 5 pétalas, 5 sépalas, 4 ou 5 dicotiledôneas. Pôs na sua tabela? Novas imagens para a mesma coisa. Então lá, comparando feijão e trigo. Dicotiledônia, monocotiledônia. 2 cotilédones no feijão, 1 no trigo. Uma abertura no pólen do trigo, monocotiledônia. 3 aberturas no pólen do feijão, dicotiledônia. Feixe vascular, desorganizado, monocotiledônia. Organizado, dicotiledônia. Maravilha? Outra imagem. Folha. Folha estreita, monocotiledônia. Folha larga, dicotiledônia. Raiz. Raiz principal que se ramifica, dicotiledônia. Só raízes ramificadas, cabeleira, monocotiledônia. Flor. 4, 5 ou múltiplo para a estrutura, dicotiledônia, que é o hibisco. Olha
A orquídea aqui, 3 ou múltiplos. Monocotiledônea. Maravilha? Seguindo. Agora, falando de órgão por órgão. Primeiro passo, raiz. Como é a raiz? Aqui é a ponta de uma raiz. Essa parte aqui é quase invisível ao olho nu. Bem na ponta da raiz tem uma coifa que protege o meristema. Aula passada, lembra do meristema? Aqui tem a parte por onde a raiz cresce, que é o alongamento, e os pelos absorventes. Os pelos absorventes é que vão captar a água e os sais minerais do solo. Vão jogar para o xilema. O xilema aqui na raiz é externo. E quando ele sobe pela raiz, ele vai para a parte de dentro da raiz, mais para o meio da raiz. Então absorve, vai pelo meio, isso sobe para a planta. Só que a raiz, ela vai ter só essa função de absorção? Não. Ela tem a função também de sustentação. Aí no caso do milho, já viram que o milho libera umas raizinhas laterais? Chamam raízes escora, para equilibrar o milho. E toda planta começa a crescer a partir da raiz? Não. Olha que exemplo interessante, a figueira mata-pau. A figueira mata-pau, ela germina lá no alto, porque geralmente aves ou mamíferos empoleirados, quando comem o seu fruto e nas fezes sai a semente, ela brota. Ela solta um fio de caule, que vai crescendo, descendo, 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 descendo. Quando esse fio de caule toca o solo, que nasce uma raiz. E a figueira começa a abraçar a árvore que ela está apoiada. Por isso que o nome é figueira mata-pau, que ela mata a árvore que ela está apoiada. Nesse caso, lá em Pirapora, Minas Gerais, a figueira nasceu no alto das ruínas de uma igreja. E ela está abraçando a igreja inteira. Muito bonita a imagem que se forma com isso. O que está abraçando? O caule que está crescendo e está formando raízes lá no solo. Outros exemplos de raízes. Tuberosa. Cenoura, batata doce, beterraba. Essas raízes com alta reserva de amido. Muito importantes para a nossa alimentação. Raiz tabular. Forma essas tábuas que ajudam a escorar a planta. Boa para tropeçar quando você está andando no mato, né? Se não estiver esperto, você cai. Pessoal do litoral do Paraná, mangue. Mangue que é o nome da planta e também é o nome do ambiente. A planta do mangue, o que acontece? Solo do mangue é arenoso e alagado. A raiz precisa de oxigênio. Como é que ela vai respirar? A raiz cresce, vira e deixa suas pontas para fora para captar ar. Os chamados pneumatóforos, raízes respiratórias. Sempre para fora d'água. Pode reparar, o que complica para andar aqui na época de catar caranguejo, que só pode catar machos. Combinado, pessoal do litoral? Muito saboroso. Muito obrigado por respeitar. Lembra a parte do sabedoria no uso dos recursos? Seguindo em frente, pra vocês treinarem. O caule é um importante órgão vegetal, relacionado, entre outras funções, com alongamento e orientação da parte aérea. Algumas plantas possuem caule com algumas funções diferenciadas, como armazenamento de nutrientes. Marca alternativa que indica corretamente o tipo de caule que se caracteriza pelo armazenamento de nutrientes e é encontrado na batata inglesa. Só uma coisinha, que a batata é americana, tá? Os ingleses é que levaram para a Europa. Faz aí.
Já falamos hoje, né? Armazenamento? Parênquima. Qual que é o nome do caule que armazena? Caule tubérculos. Duas coisas para vocês. Primeiro, tubérculo lembra tuberculose, né? Pois é, as radiografias do pulmão de alguém que tem tuberculose, parece que tem pequenos tubérculos nascendo, por isso que ela recebeu esse nome. Também olhando ao microscópio dessa impressão, né? Outra coisa, que a tabela da aula de hoje, eu não mostrei ela a versão preenchida. Tudo bem, eu vou disponibilizar para vocês lá no site Aulas Paraná, está lá disponível. Seu professor pode jogar para você no Classroom como fica aquela tabela preenchida da aula de hoje. Combinado? Seguindo aí, gente. Olá. Tipos de caule. Um caule tipo tronco. Dá uma olhada nesse jacarandá aqui, de 48 metros de altura. Pois é, fui pesquisar. Bonito, né? Por que ele tem uma extração madeireira muito intensa em cima do jacarandá? Esse tronco reto. Troncos retos e com muito material de lenho, de xilema, tem grande aplicação na indústria madeireira. O jacarandá é uma das árvores quase extintas aí de tanto ser usado, né? Continuando a história. Caule do tipo colmo. Olha as palmeiras, né? Muito parecida com os bambus. O estipe da palmeira e o colmo do bambu tem uma semelhança muito grande. Qual é? Essas linhas, esses nós são muito visíveis. Os nós é de onde partem ramos laterais. Mas qual que é a diferença então do colmo para o estipe? O estipe cresce muito mais e ele tem um crescimento lateral. E o colmo só tem crescimento vertical. Então o bambu alonga, não tanto quanto uma palmeira pode se alongar. Tem os nós bem marcados, só que o estipe ele ainda alarga. O bambu não alarga. Certo? Madeira do século 21, bambu. Muita aplicação, está sendo trazido isso para o Brasil, vale a pena prestar atenção, hein? Pinos já era, está aqui, ó, muito mais eficiente e reticências. Dá uma olhada sobre isso se você lida com madeira. E estolão, aquele caule que vai se disparando pelo chão, encosta no chão, raiz, espalha, raiz. Nosso colega aqui na sala contou de um cajueiro que tem lá no Nordeste, que é uma das maiores árvores que existe. E realmente ele faz isso. Ele tem um caule tipo estolão, que a hora que os ramos arqueiam, porque ele carregou, acabam tocando no chão. E aí quando toca no chão, ele enraiza e brota de novo. E é uma árvore que tem o tamanho de uma quadra inteira, uma praça, só árvore. Então, uma árvore que é muito comprida e ela rebrota. O maior ser vivo do mundo, ele tem caule do tipo estolão, é mais um rizoma, porque é um estolão subterrâneo, que vai se dispersando e quando você olha aquele bosque, parecem muitas árvores iguais. Mas na verdade é a mesma planta que tem um caule subterrâneo e que vai brotando. Igual quando a gente olha um bananal. Um bananal, a banana tem caules subterrâneos, eu já vou mostrar para vocês, e o que a gente vê para fora são só brotos dele, que é a parte de folha da banana. E aqui, caule volúvel, aonde está? Aqui, os cipós, que é aquele caule que não tem sustentação, que se escorre em outro caule e vai se enrolando, vai se envolvendo. Por isso o nome é volúvel, né? Envolve. Certo? E esse final de semana eu aprendi como escolher um cipó, pelo sistema de organização dele, que é possível você tomar água a partir dele. Muito interessante. Daí o rapaz lá mostrou, cortou o cipó, a gente virou assim e começa a sair água. Você enchemos um copo e toma. Bem legal, até perguntei para ele se espremesse um limão, em cima não saía limonada do outro lado. Mais tipos de caule. Caule risóforo, na imagem do fundo. Esse caule, de novo, pessoal do litoral, do mangue, que o caule se espalha, por quê? Porque o solo é muito frouxo, e aí para ajudar a planta a se sustentar. Caule rastejante, como o da abóbora, da abobrinha, que é um caule que se espalha, mas sem se enraizar. Só corre. Cladódio, os cactos, aquele caule com alta reserva de água. A palma lá do Nordeste, usada para alimentação, inclusive de gado, né? Cortam a palma e dá para o gado se alimentar. Eles lá fazem farofa com essa palma. Muito interessante. Tubérculo, a nossa tão amada batata, que tinha que se chamar batata americana e não batata inglesa, pois ela é das Américas. E o caule da cebola e do alho. Aonde está o caule da cebola? Aquela bolinha no meio, o bulbo. Ali é o caule da cebola. Um bulbo simples, no caso da cebola. O alho, cada dente é uma pontinha de caule. Então é um caule de bulbo complexo.
Seguindo em frente, diversão para vocês. Vamos mudar agora de caule para folha. As folhas podem sofrer uma série de adaptações para exercer uma grande variedade de funções. Um exemplo de uma típica adaptação da folha para ajudar na fixação da planta ao substrato. Então, algo que ajuda a planta a se segurar, que está ligado à folha. Responde aí. Vamos lá? Qual que é o nome dessa estrutura? Gavinhas, aquilo que tem na ponta da parreira, na ponta do pepino, que sai do caule do chuchu. No caso, pode sair da folha ou pode sair do caule. Que faz aquelas molinhas que ajudam a planta a subir, trepar. Olá, vamos falar então de folhas. Imagine que eu peguei a folha de uma planta, cortei, e estou olhando esse corte de frente ao microscópio. O que eu vou enxergar? A camada superior, que dá o brilho à planta, cutícula. E embaixo a planta é mais opaca, né? Não tem tanto brilho.
não tem uma cutícula com tanta cera. Uma camada de células protegendo em cima. Uma camada de células protegendo em baixo. Os parênquimas, que guardam clorofila para fotossíntese. Parênquimas com clorofila para fotossíntese. Aqui uma grande quantidade de líquido. Vaso condutor de seiva, porque a seiva tem que chegar na folha para fazer fotossíntese e sair carregando o açúcar. E essas aberturas aqui, por onde entra gás carbônico, sai oxigênio, sai água quando a planta transpira, próxima aula. Essas aberturas chamadas estômatos, não é estômago, estomato. Só que essa folha, ela não é somente verde e faz fotossíntese. Olha isso aqui, a cebola roxa, que em inglês chama red onion, cebola vermelha. Pera aí, né? É roxo, gente. Não sabem nada de cebola. Olha aqui para a cebola roxa. Cada uma dessas voltas, uma folha. Isso aqui é uma folha do tipo catáfilo. Olha aqui a dianeia, uma planta insetívora. Por que não fala planta carnívora? Ela não assa churrasco. Ela não caça um boi. Ela se alimenta de insetos. Tem o caso de umas plantas um pouco maiores que acabam até conseguindo digerir alguns roedores. Mas é muito extremo isso, gente. Raríssimo. Mais comum insetos. Solo pobre em nitrogênio. Para fazer fotossíntese precisa de nitrogênio. Obtém nitrogênio da proteína animal. Então as folhas adaptadas a capturar e digerir os animais. Uma plantinha pequeniníssima. Olha ali pela imagem, né? A mosquinha comparada com a planta, com a folha. E por último ali atrás, cuidado, apesar de se chamar copo de leite, não é um copo, não é para pôr leite, muito menos para pôr na boca. Que é uma planta que tem uma substância tóxica muito forte. Mas que tem uma espiga. Essa espiga aqui, cada pontinho nessa espiga é uma flor. E essa parte branca em volta é uma folha adaptada para atrair os insetos para a flor. Essa folha adaptada chama-se espata, que é o mesmo caso do girassol, que também pode ser encontrado com outro nome que chama-se brácteas. Qualquer folha adaptada a atrair um polinizador chama-se bráctea. Essa bráctea em especial chama-se espata. Maravilha? Agora vamos olhar outro órgão da planta, frutos e sementes. Olá, ovário da flor. Esse ovário da flor que vai virar o fruto. Dentro do ovário, os óvulos. Os óvulos que vão dar origem ao embrião, semente. Ovário cresceu, fruto. Sementes se desenvolveram, embrião. Desculpe, óvulos se desenvolveram, sementes, embrião. Combinado? Então, o ovário cresceu, dá o fruto. O ovário lá dentro tem os óvulos fecundados vão formar em volta ali a semente. Combinado? Alguns frutos acabam desenvolvendo outras estruturas da flor também. Por exemplo, o cajueiro. O fruto do caju é o quê? A castanha. Aquela parte carnosa do caju é o pedúnculo, o cabinho, que cresceu e formou aquela parte carnosa. Na maçã, por exemplo, o ovário se desenvolve, dá o fruto, mas o receptáculo floral, o apoio da flor, cresce junto e completa a formação da maçã. A pera é a mesma coisa. Um exercício para vocês. Assinale a alternativa que apresenta. Do ponto de vista botânico, apenas frutos. Eu já venho.
Beterraba é raiz. Certo? Continuando a história. Batata é caule. Beterraba é raiz. Cebola é folha. Então o que sobrou? Tomate, pepino e laranja. Por quê? Porque os três são o ovário que se desenvolve. Ovário que se desenvolve, fruto. Frutar é aquilo que você está acostumado a chamar de fruta, que você come cru, etc. Frutor é para qualquer ovário que se desenvolve. Então, tomate é o ovário que se desenvolve, pepino e laranja. Combinado? Seguindo. Agora os frutos. Tem toda uma classificação. Frutos simples, que tem os secos e os carnosos. Frutos secos, aqueles que se abrem e derrubam as sementes, deiscentes. Aqueles que não se abrem para derrubar as sementes, indeiscentes. Como assim? Vagem. A vagem é o fruto. Quando ela se abre, derruba os feijões. Fruto deiscente. O coco é um fruto que seca, mas ele não se abre para derrubar a semente. Ele é indeiscente. Os frutos carnosos, que aí tem bagas e drupas. Por exemplo, romã. Romã é um fruto carnoso, do tipo drupa. Está tudo guardadinho lá dentro das bolinhas. O pêssego é um fruto tipo baga, porque ele é carnoso e o seu caroço lá uma baga grande. Combinado? As castanhas também são frutos tipo baga. Agora, frutos compostos são quando são várias flores que maduram ao mesmo tempo e se unem. Morango, abacaxi, uva. Uva dá para considerar um fruto composto. A questão é que não une as baguinhas da uva, né? Mas nós consideramos como um fruto composto também. E agora, tem alguns casos especiais muito interessantes. Você já comeu uma banana assim? Essa é chamada banana chumbo, que tem semente. Porque a maior parte das bananas desenvolve o fruto sem ter fecundação. Quando não tem fecundação e forma o fruto, chama-se partenocarpia. Carpos, fruto. Pártenos, sem pai. E a gente aprendeu com a bananeira isso e pôde pegar o hormônio responsável para isso e aplicar na melancia. E desenvolver melancias que não têm sementes. É a melancia normal, só que não teve fecundação na flor. A flor se desenvolveu porque foi adicionado um hormônio que faz ela se desenvolver e aí faz a melancia sem semente. Ou os frutos falsos, que nem eu falei para vocês do caju. O que se come do caju não é o fruto, é o pedúnculo. O que se come da maçã é o receptáculo e não o fruto. Olha aqui a maçã cortadinha. Tá vendo essa linha que aparece? Dessa linha para dentro é o fruto. Tem a semente lá. Essa parte carnosa da maçã que a gente consome é o receptáculo. Então aqui é ovário, aqui é receptáculo. Então o que a gente come parece ser um fruto, só que não é. Parece, mas não é? Pseudo. Fechou? Fechando a nossa aula comestível de hoje, relembrando, angiospermas, monodicotiledônia, tabela bem preenchida, tabela completa, disponível lá no site e no Classroom. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, os órgãos vegetais. Só angiospermas tem todos. Lembra que gimnosperma não tem fruto, pteridófita não tem fruto e flor, briófita não tem nenhum desses órgãos. Certo? Então, variações dos órgãos, os tipos de raiz, os tipos de folha, os tipos de caule. Sabedoria no uso dos recursos naturais, por favor, gente. Acabar com os recursos naturais é o fim da nossa espécie, não do planeta. Algumas espécies vão pagar a conta junto, sem culpa nenhuma. E para a nossa quarentena ir bem, lembra, crise hídrica, use água com sabedoria. Lembra, isolamento social. Para isso, tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Obrigado por participar dessa aula aqui da Fome. Até a próxima.